Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. Messi faz história de novo. Argentina vence a Áustria e garante classificação. Autor dos dois gols, Messi ultrapassa Klose e chega ao 18º em Copas. Vamos acompanhar aí e ver o que os comentaristas acharam deste jogo entre Argentina e Áustria. Buenas, muchacho! A Copa está... Bom, todo mundo que tá jogando de artilheiro, atacante, e é bom, tá mostrando que é bom. Falta o Cristiano Ronaldo hoje, hein? Então, Penélope Charmosa, se a inveja é um dos 7 pecados capitais, eu estou cometendo um dos 7 pecados capitais. Eita. Que eu tenho uma inveja desses caras terem o Messi, a gente não. Mas o nosso estará pronto contra a Escócia e na sequência da Copa. Bom, já que você falou no assunto, eu não queria comentar, mas você falou em inveja, olha onde está o nosso Ulisses Costa. Num lugar aberto, bonito, em Miami. A vida, ela é generosa para alguns. Ulisses! Tudo bem, Ulisses? Tá encalhado em Miami. Fala, Rê, um abraço aos meus amigos aí, tudo ótimo, maravilhoso. Meu, que calor, pai. Eu vou falar, é um sol pra cada um. Lá no interior a gente fala o seguinte, é um sol de rachar mamona. Tão quente que tá aqui. Vou dizer, 18 horas o jogo do Brasil amanhã. E a temperatura vai estar elevada. Um beijo pra todos, estamos aqui em Miami. A torcida da Escócia já chega fazendo barulho com aquelas gaitas tocando, fazendo o auê aqui. Torcedores da Escócia com camisas. O Brasil sem a Escócia, quase isso aí. O Brasil sem a Escócia não tem festa. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. E o NJ vai jogar. Bom, então, com o NJ e tudo, Miami, tempo bom. Ao contrário, olha só como é a vida. Eles se separaram. Um foi pra Miami e tá lá, vigoroso. Este aqui, olha a realidade do Capelanes. Capelanes, aqui se faz, aqui se paga. Cadê as camisas? Você viu só? Agora tem 2 sols em Miami, né? O sol natural e o Ulisses Costa lá. E eu tô aqui no frio. Eu tô aqui no friozinho, na chuva, na garoa, acompanhando o treino da minha seleção. Da seleção que vai buscar o Hexa. Somente nós temos aqui 5 estrelas no peito e já abra um espaço, teremos a sexta, se Deus quiser. Vai, Brasil, seremos Hexa! Gente, tá tão estranha essa euforia dele, tá estranha, né? A euforia com o Brasil, que não é verdadeira. E aqui, deixa eu só mostrar pra vocês, maiores artilheiros da Copa do Mundo. Durante muito tempo essa lista permaneceu intacta, não é tranquila. Só que aí veio o gênio Messi e é o topo, é o número 1, tem 18 gols, mas tem um Mbappé que continua na Copa, que tá seguindo a mesma trilha, já tem 16 gols. E aí deixou todo mundo para trás, inclusive Ronaldo Fenômeno e Pelé, que são diferenciados, não importa a lista que eles estejam, eles sempre são destaques. Messi é o assunto. Sgarbi, Messi ultrapassou gerações. A minha, a sua, a do doutor. Todo mundo ama o Messi pelo que ele faz em campo. Há muito tempo jogando em alto nível, né? E quando se questionava bastante com razão, poxa, como que ele vai chegar nessa Copa em relação ao desempenho, em relação à parte física, em relação à vontade, porque já tinha vencido a última Copa. Olha o que o cara tá fazendo. Dos 5 gols da Argentina, quantos que ele fez? 5. Então, não, aí... Ainda perdeu o pênalti. E aproveitando aqui, dizendo que ele jogava numa liga fraca. Tem todo esse tudo, né, campeonato, doutor? joga a liga Tava americana. só se preparando pra Copa, enganando geral, Mas, hein? e é curioso, assim, a Argentina tem algo muito interessante, que é um coletivo muito bom, que joga pelo individual do Messi. Então, é o coletivo que chega na área e procura o Messi, que é um cara que define o jogo com uma bola. Quando ele tem 2 bolas, faz 2 gols. Quando ele tem 3 bolas, faz 3 gols. E é impressionante. Vale citar, né, ele joga agora contra a Jordânia. Tendência é que ele faça mais gols. E tem gente falando assim, preserva o Messi. Tem que poupar. É controle de carga. E na próxima fase ele pode pegar, talvez até o Cabo Verde, né? Dependendo de como for o resultado. Cabo Verde, Arábia Saudita ou Uruguai, que é até um pouco difícil em relação a essa partida contra a Espanha. A tendência é que faça mais gols e... Não é assim não. Lógico que é. Copa do Mundo, velho. Ronaldo. Doutor Marco Aurélio Cunha, a sua experiência é vasta em observação, porque o doutor Marco Aurélio Cunha não assiste ao futebol, ele vê futebol. Então, doutor, como você vê artilheiros por muito tempo, em várias competições, o que dizer do Messi? Articula, define, aparece, se desmarca, é completo.
O Messi sabe jogar sem a bola, esperando a bola que vai chegar nele. Ele não faz essas recomposições, ele não joga correndo atrás de lateral, ele fica onde a bola vai, ele prevê onde a bola vai. E quando ele pega a bola, é um primor técnico. O domínio que ele fez no segundo gol ali, a bola difícil, deram uma borracha lá, ele dominou a bola e saiu o gol. Então, ele tem recursos técnicos que poucos têm, inteligência que poucos têm. E tem uma vantagem também agora, a Copa tem mais jogos e adversários mais frágeis. Isso faz também com que a artilharia aumente e seguramente o nível fica mais fácil para fazer gols, não diminuindo a sua qualidade, mas mostrando que jogar contra a Jordânia e fazer 4 gols é diferente de jogar contra a Inglaterra. Eita, hein, doutor? Verdade. Mas é que tá tudo no calendário, o sorteio acontece e é para todos. Não há o que colocar de errado. Mas tem time fraco, é a realidade. Doutor. Por isso que ele faz esses gols. Aí é Por isso que o Brasil ganhou a segunda rodada, porque foi contra o Haiti. Então, se a gente for comparar... Mas é verdade, não é? Isso não diminui ninguém. O calendário está lá, a regra está lá, é isso. Só que facilitou para os grandes artilheiros. Porque assim, a Copa é sobre não vacilar, que nem você pega uma Suíça que empatou com o Catar. Aí o Catar foi lá e jogou com o Canadá e tomou 6. Então, a Copa, ela tá diferente, porque hoje tem o aspecto físico, mas tem os artilheiros, Chico, e a Copa, com todas as mudanças que você acompanhou muito de perto das regras, ela é feita para fazer mais gols, para que o jogo seja mais acelerado e que os placares sejam dilatados também. E os artilheiros, os protagonistas, eles estão assumindo a responsabilidade. A gente está vendo os principais nomes aí, o Harry Kane, o Mbappé, o Haaland, o Messi, o Cristiano ainda não, mas o Neymar ainda não chegou na Copa. O Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, que é o nosso protagonista, sem o Neymar, ele está assumindo também, já fez 2 gols. Mas o Messi é incrível, né? Ele ganhou uma bola de ouro recente, que até ela foi bem contestada, se não me engano ele já estava no Miami. Por causa da Copa América apenas. Né? Isso, então, mas aí a gente tem que diferenciar as coisas, né? Porque a gente chama esse prêmio, seja o The Best ou o Bola de Ouro, como o melhor jogador do mundo. E, na verdade, esse prêmio é do melhor jogador da temporada e muito se avalia pelo desempenho no futebol europeu. Historicamente é assim. Agora, se a gente for falar de melhor jogador do mundo, eu preciso dizer, Renata, que enquanto esse cara pisar num gramado, ele será sempre o melhor jogador do mundo. Ele teria que ser eleito todos os anos. Mas o prêmio a gente dá para o melhor da temporada pelo desempenho no futebol europeu ou na Champions League com a Copa do Mundo. Você tá puxando o saco, ingrediente. Mas não é. Enquanto ele pisar num gramado, ele será o melhor jogador do mundo. Porque o que o Messi fez ontem, eu brinquei com o Cicinho aqui, muita gente, amigos, falando comigo ontem, falando assim, poxa, por que não coloca um cara em cima do Messi? Como é que deixa ele tão desmarcado? Aí. E eu me coloquei a pensar, a Renata falou sobre isso também na primeira parte, porque pra mim a genialidade dele tá nisso. O Messi, ele passa invisível dentro de campo. Muitas vezes você não encontra ele, porque como o doutor bem citou, o Messi ele vai não onde está a bola, onde a bola vai cair. O segundo gol é um exemplo disso. Ele dá o passe para o Julián Álvares fazer o gol, só que a bola sobra para ele. E ele ainda conserta como um passe mal feito. Pro Yuri Alberto, na volta quadrada. Ronaldo, você quer falar? Tá você tá falando você aí, chegou tarde hoje ou chegou cedo? Você tá soprando, você tá batendo, eu não tô entendendo. Não, então tá bom, então fala aí. Então sopra o bate. Se gostou ou não gostou do Messi? Você chegou tarde, você não chegou cedo, não. Você fica enrolando aí. Pode falar. Você tá soprando, você tá batendo. Mas qual é a parte que você não entendeu que ele tá Ele tá soprando e batendo, ele queria bater. Ele olha pra você, ele porque o Messi é um gênio, onde ele fica, ele pica. Mas olha, o doutor foi bem aqui, o doutor foi cirúrgico. Mas eu concordei o doutor falou aqui, seleçõezinhas que o Messi faz. Não, deixa eu falar uma coisa, não existe o critério, só vale gols contra seleções fortes. Isso não existe. Existe. Em Copa do Mundo, não. É mais bonito. Não. Tá aqui, ó, tem a lista, pode colocar a lista de novo. Eu tenho algumas coisas no futebol que me dá, eu tenho expressões que eu odeio. Odeio. Você gosta ou você odeia? Odeio, por exemplo. Odeia. Ai, suco de entretenimento. Suco do quê? Suco de entretenimento? Odeio. Suco de minha. Odeio. Ai, eu já falei pro Chico, o recorte. Performar. Ai, o recorte é só a tesoura que você pega em casa e corta. E aí performar. Mas tem outra coisa que eu odeio também, que eu lembrei agora, mas serve pro que o Chico disse. O que ele disse? O Messi, eu odeio essa expressão, mas vou usar porque não me veio outra na cabeça. O Messi, ele conhece como ninguém o ponto futuro. Não, aí é coisa de astronauta, aí é coisa da NASA. Ponto futuro. O ponto futuro no futebol pertence ao Messi. Ele é Everton TV, Guimarães. ele é TV. O Messi é demais. Se as pessoas estão buscando argumentos para depreciar. Ai, o Messi era tudo, mas não tinha Copa. Agora ele tem a Copa. O que falta, Everton? Maior artilheiro. Renata, tem tantas terminologias que me irritam nessa Copa, que se a gente for enumerar aqui, nós vamos ficar um bom tempo, viu? Mas tem muita coisa chata realmente acontecendo, muitas terminologias repetitivas, mas eu preciso ser repetitivo no que eu vou dizer aqui. Tem 2 situações que envolvem o Messi que me chamam a atenção. A primeira delas é que a gente sempre, nessa discussão chatérrima de que quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo,
Eu sempre achei o Messi genial, e o Cristiano Ronaldo é um cara que buscou, aprimorou, foi melhor do mundo várias vezes também, etc e tal. E que fisicamente era uma coisa que a gente enaltecia muito o Cristiano Ronaldo. Mas a gente está vendo que fisicamente o Messi também está sobrando. Ou seja, além da genialidade, fisicamente o Messi também está sobrando. E uma outra coisa, que essa tem muita gente que briga comigo quando eu falo, mas não tem problema. Não estou aqui para agradar sobre o que eu falo. O Messi, ele naturalmente, ele impõe uma condição de respeito ao marcador. Toma uma faltinha aqui, outra colar. Ontem tomou uma falta por trás ali, nem foi das mais pesadas, mas tomou. Mas o marcador tem respeito por ele, Renato, porque ele joga de forma objetiva. Ele não dribla para debochar, ele não dribla para humilhar, ele dribla como recurso e esse recurso normalmente termina em coisa boa. Então ele tem um respeito. Ontem no segundo gol dele, olha a demora que o zagueiro, é o Messi que está na bola, deixa eu apreciar, e não chega. Então, assim, muitas vezes ele se antecipa, sim, pela genialidade, mas ele impõe um respeito natural. O marcador tem pelo Messi um respeito. O marcador não chega para quebrar ele, como chega para quebrar outros jogadores, né? Vamos pegar os nossos brasileiros, Neymar e Vini Júnior, os caras chegam para quebrar. Eu não estou comparando futebol não, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas o Messi, as pessoas têm um respeito. Ele se impõe dentro de campo, isso para mim é inquestionável. Olha, eu e o Ronaldo estamos aqui ouvindo atentamente o Everton e concordamos. Não tem como não idolatrar, não idealizar esse cara. Ulisses, eu quero saber como está em Miami essa repercussão do Messi, não apenas pelo jogo de ontem, que ele até se deu ao luxo de perder um pênalti, depois fez 2 gols. Mas como é que está sendo falada a Copa do Messi aí em Miami? Você que tem vários contatos. A Copa do Messi é espetacular. Não, é melhor. Ô, Renato, sabe o que é? Você sabe que é nadar contra a correnteza? Tem cara que vai afogar, não adianta. O cara é craque, é fora de série, é espetacular. As comparações, quando você vai fazer qualquer tipo de comparação com o passado, você tem que analisar muito o estilo de jogo, quantos jogos tinham na competição. Isso tudo eu concordo. Mas espera um pouco, a gente tem que aplaudir o cara, reconhecer a capacidade desse cara excepcional, né? Ele não será eternamente o maior artilheiro de todas as Copas, porque o Mbappé tem pelo menos mais 2 Copas pela frente com a seleção francesa. Devido à idade do Mbappé, o Messi deve ser a última, mas o Messi é espetacular. O Messi entra em campo, todo mundo olha, todo mundo fica admirando. A seleção da Argentina aprendeu a jogar para o Messi, diferente de, como você estava dizendo aí, da seleção portuguesa, que joga contra o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ajeita uma falta para cobrar na entrada da área, onde ele bate muito bem. Vem outro jogador para bater por cima do gol, para fora. Não existe um esquema de jogo em cima do cara. O cara toda hora posicionado livre, a bola não chega. Então os argentinos entenderam isso e fazem isso da melhor maneira possível. E nós temos que aplaudir a qualidade do Messi. Mas não dá para comparar, por exemplo, com o Pelé. São tempos diferentes, números de jogos diferentes, enfim. Mas o Messi é fora de série e é o melhor jogador dessa Copa do Mundo, e como foi de outras Copas que ele disputou. E já foi chamado de anti-argentino pelo torcedor argentino, porque não tinha a Copa do Mundo. Então vamos aplaudir a Lionel Messi. Mas não se preocupa, o NJ tá chegando. Ulisses, eu gostei da empolgação. Capelanes, e aí, como está essa repercussão do Messi, desse jogo em que ele poderia ter feito outro hat-trick? Seria demais, gente. Meu Deus, o cara é demais. Ai, Capelanes. O Ronaldo vai tentar zicar o homem. Até amanhã. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, prestem atenção, porque não quero aqui me sacrificar pelo debate. E aqui está um sujeito que ama a história do futebol. Eu amo a história do futebol. Mas eu acho que alguns debates, eles precisam ser cavados e colocados na mesa. Então preste atenção, você que está nos acompanhando aí, aumente o volume da sua televisão, do seu smartphone, porque o que eu vou falar é algo para você começar a debater nas rodas de bar aí, tá? Pessoal, durante décadas, séculos, nunca ninguém se aproximou do rei do futebol, o Rei Pelé. Só que chegou o momento da gente agora ter um pouco de humildade e ampliar o leque para que a gente possa pelo menos discutir. E aí eu vou falar o porquê. Depois que terminou a partida de ontem, eu comecei a pensar sozinho com os meus botões e eu falei o seguinte, cara, Pelé é um gênio, é o maior de todos, indiscutível. Mas
se a gente for comparar, por mais difícil que seja, qualidade do material esportivo, dos gramados, na época do Pelé só foi passar a ter cartão amarelo e vermelho em 70, então ele apanhava pra caramba, não que o Messi não apanhe, mas o Pelé apanhava mais, tudo isso é bem verdade. Mas chegou o momento da gente começar a pensar realmente se há debate entre Messi e Pelé. Porque o que esse cara faz, e ele vem fazendo, desde que ele começou a carreira, graças a Deus com pouquíssimas lesões, nível de atuação, artilheiro histórico de praticamente tudo que ele faz, que ele joga, que ele conquista. Gente, eu me arrisco a dizer o seguinte, o Messi, se jogasse na época do Pelé, eu acho que ele faria ainda mais do que ele faz atualmente. Mas admito não saber se o Pelé jogasse nessa época que nós vivemos, que o futebol é muita força física, muito embate, muito difícil de ter espaço que naquela época tinha, eu não sei se ele faria tudo que o Messi entregou ao futebol. Ah, mas o Pelé é tricampeão do mundo, é bem verdade. A gente não pode aqui desconsiderar, por mais que em 62 ele tenha se machucado no segundo jogo e não tenha jogado, mas conquistou. Há debate sim entre o rei do futebol Messi e o outro rei, Lionel Messi e Pelé. Ele consegue, ele tá tão expandido, ele expandiu o debate. Antes era assim, será que o Messi é melhor que o Maradona? Agora ele expandiu o debate para, será que o Messi é melhor que o Pelé? Edu Dracena, você que não falou nada ainda. Não. Pra você, capitão, essa. Não, pelo amor de Deus, tem que tampar os ouvidos, Renato. Ele falou, que besteira que ele falou. Ô, Capelão, você tá de brincadeira. Se você acha que o Pelé hoje não faria o que o Messi faz... Você falou Não isso? sei. Ele fazia, que isso, mas ele meu irmão, fazia, pelo amor de Capelães. Deus. Tinha muito espaço pra jogar na época. Rapaz, o Pelé pensa mais na frente, que isso? na televisão. Você já viu o Messi fazendo gol de cabeça, como o Pelé já fez? Pô, perna direita, perna esquerda. O Messi não faz gol de pé direito, pelo amor de Deus. Estilos Pelo amor de diferentes. Deus, Capelão. Hoje o Pelé Há debate aí. o Pelé estaria com 90. Há debate entre Pelé e Messi. Eu sou totalmente contra. É um debate que não faz sentido, cara. Não Que tem isso? o debate, são dois gênios. Como não faz sentido? Não, Agora cada um você foi quer melhor pautar na o sua programa, época, cara. Você que criou um debate. Cada um foi o melhor e maior da sua época, da sua geração, irmão. Que eu quis. Aí o Charles quer pautar, o Chiari quer pautar. Ele só fala isso porque ele tá louco. Ô, Cicinho, e aí? Calma, Cicinho, calma. Vou deixar no suspense pro YouTube. Recadinho nas sequências lá no YouTube. O Cicinho é você. A comparação foi proposta por João Paulo, aquele menino danado que tá lá nos Estados Unidos, entre Pelé e Messi. Espera os 15 segundos aí, melhor. Não. Respira. É assim, tem coisas que a gente não precisa ouvir, né? Igual essa ignorância aí. Mas se você perguntar pra ele, ele é tão contraditório, né? A questão é a seguinte, se você perguntar quem é melhor, Pelé ou Maradona, ele vai falar Pelé. E aí, como que você vai... E tem argentinos ainda que falam que o Maradona é melhor que o Messi. Então, não existe essa comparação. Essa comparação é fora. Ok, o Messi hoje é um ET. Ele é fora da curva. Por que não Mas existe? Oi? Por que não? Porque não existe, irmão. Não existe, não há. Por que não? Você pegar o Você Pelé... pode achar que não existe, mas eu preciso de argumento. Ah, não, por que não? Por que não? Não é a resposta. 3 títulos mundiais, você quer mais o quê? Pronto, aí, escuta lá. 3 títulos mundiais, mais de 1000 gols. O que você quer mais? Esse goleiro do Corinthians é o segundo maior vencedor da história do clube. Nem por isso ele é o maior de todos. Só que nós estamos falando de título mundial. Você não vai falar de Corinthians, você tomou da mesma água que o Ronaldo. É água de chuva, meu. Vocês irritaram o Cicinho, gente. Não, peraí. E eu sei que o doutor Marco Aurélio Cunha está com o Cicinho. Eu vi Maradona jogar muito, pessoalmente, conheci. Toma. E Maradona é melhor que Messi. Não, aí Aí, doutor, calma, não. Eu também acho, doutor. Senhor. Maradona era melhor que Messi. Ganhou um Mundial sozinho. Sozinho. Que não tinha VAR. Vamos lá. Mas, ô doutor, e constância? Ah, que sozinho, Aí doutor. a gente pode Que falar do sozinho, debate. que Né? sozinho, O Ronaldinho doutor. Gaúcho, tecnicamente, Valdano, Burruchaga, talvez tenha eram sido fracos, né? A zaga da Argentina tão era bom ruim. quanto o Messi. Por Mas em favor. 2 anos. Quando eu digo sozinho, o seu Capelanes, não é que ele jogou com 1 contra 11. É que o que ele fez foi praticamente sozinho. E o Messi uma não tá Copa. fazendo, não fez a Mas última está. Os Ninguém 5 gols da Argentina são de quem nessa Copa? Ninguém doutor? está discutindo a qualidade do Messi. Só que em termos técnicos, habilidade, capacidade, Maradona foi melhor. É isso aí, doutor. Ai, meu É isso aí, Deus, doutor. agora abriu um debate. O senhor aí, doutor. É isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui de novo essa lista de artilheiros. O Messi tem 18 gols, tá liderando, mas tem essa sombra. Sabe quando você olha no retrovisor e já enxerga o cara? Tá desse jeito, Sgarbi. Mbappé, assim mesmo. Mbappé, ele tem mais Copas, provavelmente vai ultrapassar o Messi, mas e nessa Copa? É muito difícil que, no longo prazo, o Mbappé não se torne o maior artilheiro da história da Copa, por tudo que ele já faz. Tem 27 anos, vai jogar pelo menos mais umas 2 Copas. Mas nessa, até pelos jogos que ele tem agora, o Mbappé tem um jogo mais difícil.
Contra a Noruega, Haaland, uma seleção um pouco mais organizada. Mas doutor. Agora vocês lembraram disso. Que isso, doutor? Jogo mais difícil, jogo mais fácil. Agora lembraram. Mas o Mbappé na final ele não fez 3 contra a Argentina. Exato, tem esse ponto. A França, eu imagino, a Argentina, claro que pode chegar longe. A França... E quem ficou com o título? Nossa, então assim, vai, eu não vou entrar nessa. Não, só tô falando questão de gols, não precisa dar. Se vira, Toma esse carrinho aí, Xixi. Hoje o clima tá quente. Você tá falando por causa do doutor. O doutor vai mexer com O doutor agora é o inimigo dos jogos fáceis. É lógico. Jogo bom é jogo difícil. Doutor, nem sei pra onde que a gente vai agora. E aí, Ronaldo? Eu tô aqui anotando as coisas que hoje o programa tá esquisito. Coice pra um lado, coice pro outro, é carrinho. Se o Messi tá aqui, ele teria saído de... Ambulância? De ambulância. E o Everton? Everton, que patamar está o Mbappé nessa história toda? O doutor me atacou. Renata, Messi gênio, Mbappé craque. Pelé semideus e tô com o Cicinho até lá na Argentina eles eles fazem a disputa entre Messi e Maradona, então não dá para colocar Messi e Pelé na mesma frase e não é pachequismo. Mas eu acho o Mbappé um cracaço, mas o Messi é gênio, assim. Eu acho que o Mbappé ainda está numa escala abaixo. E tem um jogador na França que eu estou colocando quase na mesma plataforma do Mbappé, embora não tenha os mesmos números do Tartaruga, que é o Olise, o chatérrimo Olise. É chato ver ele jogar, ele é chato, mas é um cracaço de bola. Mas Messi é gênio, Pelé é um semideus. E assunto encerrado, pelo menos da minha parte. É porque aí nós estamos falando de idolatria, né? E os argentinos, eles têm os seus ídolos de forma praticamente religiosa. Tem uma igreja, inclusive, em prol do Maradona, a igreja maradoniana lá. O Maradona, ele foi importante também no contexto político da Argentina. No meio da Guerra das Malvinas, ele ganha da Inglaterra fazendo gol de mão. O Maradona é um deus para os argentinos. Agora, se a gente for melhor, maior, e o Messi acho que alcançou essa discussão, o Pelé tinha essa frase. Primeiro eles têm que definir quem é o melhor deles, de Stefano, Maradona ou Messi, depois para ver se é melhor que o Pelé. E é verdade, mas aí a gente está falando de ídolo. O Messi acho que entra num debate como um dos maiores da história, bom, isso já há bastante tempo, mas ele vai subindo degraus a cada dia que passa, impressionante. Tá com quase 1000 gols já na carreira, ganhou sei lá quantas Champions, pode ganhar a segunda Copa jogando muita bola. Que isso, gente, pelo amor de Deus. Tá, mas olha só, Ulisses, tem um detalhe. Quando a gente fala em ídolo mundial, eu acho que vai além de um país, de uma Copa. A Argentina tem realmente Messi e Maradona, mas o argentino dizia, o Messi não pode ser comparado ao Maradona porque ele não tem Copa do Mundo. Agora ele tem, pode ter outra, inclusive. Mas aí é que tá, Ulisses Costa. O problema é que ídolo mundial é diferente, é pelo que eles fazem não só em seleção e nos clubes. E aí entra Messi, Cristiano Ronaldo e o Mbappé. O Mbappé me parece altamente competente, mas não é o cara mais simpático, talvez, mais marqueteiro entre todos esses. Não é nem questão, às vezes, de ser marqueteiro. O Mbappé é chato, é mala. Né? Ele não se deu com o Messi nem com o Neymar. E não se dá com o Messi e com o Neymar é muito difícil no Paris Saint-Germain. A gente sabe de todos os problemas que tiveram lá, entendeu? Agora, essa comparação de Messi e Maradona, ele teve uma influência política muito grande na Argentina, com tudo que ele fez. Mas uma influência também muito negativa com a vida pessoal dele. Né? Manchou demais a carreira dele. Ele poderia ter uma carreira maior, ter disputado muito mais competições, mas ele preferiu partir para um lado ruim da vida. E se perdeu e acabou morrendo por causa disso. Entendeu? Já o Messi não, o Messi é exemplo de atleta, o Messi é exemplo de jogador, é um exemplo de pai, de marido, essas coisas todas. Eu acho que um ídolo, um grande ídolo, ele tem que passar tudo isso para aquele torcedor, para aquele ser humano que idolatra ele. Não é mesmo? E o Messi faz isso muito bem. O Mbappé não, o Mbappé é chato, ele é mala, entendeu? Ranzinza. Ele teve problema com vários jogadores que disputou, que jogaram ao lado dele. Entende? Então, as comparações, por isso que eu falo, hoje a questão de mídia ela é muito maior, né? As imagens chegam mais fácil, os gols chegam mais fácil, você tem um contato imediato ali com a imagem, com o que está acontecendo no campo de jogo. Então, isso beneficia muito os jogadores atuais. Antigamente era uma loucura para você ver um gol. Né, para você conseguir assistir uma Copa do Mundo, né, quando eu estou falando de Pelé, de Garrincha, essas coisas. Já no caso do Maradona foi um pouquinho melhor, mas hoje, cara, você assiste no telefone, onde você quiser a Copa do Mundo, né? Então, tem essa facilidade. Eu acho que o Maradona pecou muito na vida pessoal dele, né, mesmo sendo esse grande ídolo, que é indiscutivelmente grande jogador, excepcional, mas o Messi se encaixa em várias qualidades que o Maradona, infelizmente, não teve. Mas o Mbappé é mala, chato, marrento e vai ser o maior artilheiro de todas as Copas.
Olha, a gente numa discussão ferrenha e eu quero colocar mais um cara nessa história toda. E aí, Edu, Haaland é o nome. Porque ele joga numa seleção que é pior que todas as outras. É pior que Portugal, é pior do que o Brasil, é pior do que a Argentina, do que a França. Mas ele tá se divertindo, ele tá feliz nessa Copa. Ele tá feliz e tá jogando leve também. Eu acho que a responsabilidade maior, de repente, é pro Messi, pro Mbappé, entre outros aí. Agora, ele tá jogando tranquilo. Você pega o Odegaard, o primeiro gol realmente aí da Noruega, você vê que o atacante passou, era a melhor opção para ele tocar do lado direito. Ele foi e tocou Entre os zagueiros. Entre os zagueiros, então fez o mais difícil para tocar pro Haaland fazer o gol. Então, para você ver realmente que a seleção norueguesa joga pro Haaland. Então, e ele tá ali para fazer isso. Inteligente. Ele ajuda na marcação, ele ajuda na recomposição, ele faz gol de pé direito, perna esquerda, faz gol de cabeça. Então é um cara que realmente que a gente tem que chamar atenção. Cometeu um sincericídio ali no meio. Eu prefiro jogar pela esquerda. Então aí, meu amigo, talvez ele não jogue, né? Essa disputa pela vaga do Rafinha é tão curiosa, porque... Bom, primeiro que não era a vaga do Rafinha, né? Era a vaga do Estevão. Que chegou, não perguntaram para o Estevão se ele se sentia confortável começando jogando pela seleção. Ele chegando, tomou conta. Aí, a opção, lá na época do Estevão, quando jogavam Estevão e Rodrigo, era... Quando o Rafinha voltasse, possivelmente o Rodrigo também seria experimentado na direita, como jogou no Real Madrid algumas vezes. O Rodrigo se machucou. O Estevão se machucou. E aí ficou a posição aberta. Ancelotti tentou o Wesley, lateral que avança no último amistoso contra o Egito. Machucou o Wesley. E aí ele vai para as opções da convocação. Os dois canhotos convocados para essa eventualidade. Luiz Henrique e Ryan. Luiz Henrique entra contra Marrocos. Tímido. Pouco faz. Contra o Haiti, lesão do Rafinha. Aí Rafinha é deslocado de uma vez por todas para a direita, para a ponta direita. Rafinha se machuca. No primeiro tempo, não Luiz Henrique, porque eu acho que o Ancelotti não gostou exatamente da resposta do Luiz Henrique na partida anterior. Ryan entra no primeiro tempo. Não consegue desenvolver. Aí Martinelli entra numa outra função. Nessa mesma partida é mais desenvolto. Chuta uma bola na trave, tem boas iniciativas. Aí você fala, putz, você tem 3 opções para esse lugar. O resto do time está certinho e definido. O resto do time está pronto. Só que, no campo, o único que deu alguma resposta melhorzinha na Copa foi o Martinelli. Primeira entrevista do Martinelli, prefiro jogar na esquerda. Aí, fica difícil. O Ryan, sentir minhas pernas tremerem. E assim, tanto um quanto o outro estão sendo super sinceros. São meninos, humildes, e estão sendo sinceros. Para o Ancelotti definir quem joga, ele vai ter que pensar um monte de coisa, inclusive no estado emocional. O que não sente, né, que roubou o chiclete do Ancelotti, não põe, que é o Endrick. Eu ia chegar nisso. Porque, eu ia chegar nisso porque o Endrick no campo e na personalidade, ele tem suas vantagens. Mas pelo que fala o Mister, ele não está sendo cogitado para essa função. A beiradinha ele não vai fazer, né? Ele faria. Ele faz a diagonal, no Lyon jogou várias vezes de atacante pela direita. O lateral não desce, qual que é o problema dele fazer a diagonal ou ficar pela direita? Enfim, eu acho que para definir o substituto do Rafinha, serão vários elementos. Os técnicos, os táticos e os emocionais. Aí é só o técnico no dia a dia, esse cara vai... Pode ser que o Danilo do Botafogo entre e ele jogue o Paquetá do lado direito. Isso ele não vai fazer. Isso ele não vai fazer de jeito nenhum, porque senão eles arrumam o que ele acabou de arrumar. Então, mas o Paquetá no Flamengo sempre fez essa função não deu certo. Não deu certo contra o Marrocos, foi mais ou menos isso. Então, aqui ficou uma coisa esdrúxula contra o Marrocos. Então, não ficava nem ali, nem aqui, nem acolá. Mas ele acertou o Paquetá do lado esquerdo com Vinícius e Douglas. Isso ele acertou. Né? Ele não vai tirar dali. E não tem que tirar dali. Aquilo deu certo. Então só resta o Gabriel Magalhães. Desculpa aí o que eu falei, eu jogo em qualquer posição, não tem outro. Gabriel Magalhães. O Martinelli. Tem o Ryan, Luiz Henrique e Martinelli. Só uma coisa. Mas dentro desse contexto que o Arnaldo está trazendo, um não agradou, não amistou, não sei o quê, o outro as pernas incharam. Não tem uma boa opção. Só para ser justo, ele não falou, eu não faço, ele só falou, eu prefiro a esquerda, só para ser justo. Mas já fez isso várias vezes no Arsenal, ele mesmo fala. Tá bom, a gente só não pode levar pro lado de que ele não quer jogar lá, ele prefere ficar no banco ao ficar lá. Uma pergunta dessa pro Endrick, por exemplo, até goleiro. Em qualquer lugar eu jogo. Então, qualquer jogador, talvez, que não vivesse um pouco numa ilha, eu acho que esses caras, eles vivem um pouco na ilha. Sabe a ilha do jogo no Arsenal, sabe, sou campeão da Premier League, jogo no melhor campeonato do mundo. Ele acabou de falar que a intensidade da Premier League é maior do que a da Copa. Então, ele acabou de mandar essa. Então, eu acho que isso os coloca, eles acham que estão numa posição especial. E na seleção, nenhum deles é nada. A seleção tem um monte de fracasso, jogador que não ganhou nada, e os caras que estão lá e só.
Entendeu? Então, acho que talvez isso force o cidadão a dar a resposta que ele deu. Porque a resposta mais que eu, se fosse treinador, gostaria de ouvir é o seguinte: se o Alisson precisar, eu jogo no gol. O resto é com o professor. Muito bem. Só para dizer que além do Hendrick, tem outro jogador, mas esse já é titular e já tem uma outra posição, que é deste tipo de eu encaro qualquer coisa, que é o Matheus Cunha. Matheus Cunha. Eu jogo Aí ficaria 9, mais 10, fácil. 11, eu volto, eu falo, é comigo, deixa comigo. Né? Não, se o Luiz Henrique e o Ryan não servem, partindo desse princípio, do que foi a Copa até aqui, não restam muitas alternativas. Lembra que a gente volta à questão da convocação do Ancelotti, que eu acho que foi muito pouco criteriosa. Para tudo. Para convocar 26 jogadores, você tem que analisar o que o cara joga, como é que ele é, entrevistar o cara, levar o cara para passear no parque, ver se o cara veio para o cinema no cara. Não é simples. Não dá para você chegar num momento desse, último jogo da fase de grupos, com uma vaga no ataque da seleção que acabou de dar uma acertadinha. Complicado, né? E não ter um cara, ninguém levanta a mão. É um pouco demais, né? Ele deve saber o que vai fazer, já sabe. Agora, bom, de qualquer maneira deu uma melhorada. Agora a decisão parece mais simples, Vessone. Porque tem Ou é o Ryan ou é o Luiz Henrique, me parece. E o Martinelli, ele mesmo falou, não, eu não sou. Não é que ele falou, não sou, mas ele... Se eu sou o treinador, eu também repenso, né? Ouvindo isso. Então. Não estou dizendo que eu não colocaria, mas juro que eu repensaria. Peraí, não está querendo lá, ou não faz tanta questão? Aí eu acho que eu repenso. Os outros dois são bem parecidos, né? Lembrando, né, gente, antes de começar a Copa, com o corte do Estevão, o Luiz Henrique jogou amistoso no Maracanã com 80 mil pessoas como titular da seleção brasileira, certo? O time não teve um grande comportamento. No segundo tempo jogou com os reservas de 3 no meio. Aí o Ancelotti começou também, segundo os nossos companheiros, também aconselhado pelos líderes a tentar 3 no meio, experimentar tal. Aí ele tenta a alternativa Wesley. Então, só falando, antes do Wesley, o Luiz Henrique foi o substituto do Estevão. E o Luiz Henrique vinha entrando bem. Ele é excelente jogador, cara. Então, a minha impressão, diante de ninguém ter assumido a dianteira dessa... é que ele vai voltar ao plano Luiz Henrique, é a minha impressão. E outra, é importante... Lá com informação para você. Vai lá. Não, o cara de beirada vai ser importante porque no próprio boletim deixou claro, vai jogar pelo empate. Então você imagina aquelas duas linhas de 4 absurdas, talvez uma linha de 5, se você não abrir o campo o tempo inteiro, você não vai entrar de jeito nenhum. Então esse cara da beirada vai ser bem importante. Está definido quem vai dar entrevista. Sim. Não vai falar, Arnaldo, se você souber. Posso falar? Eu sei, mas vai um pouco de acordo... Gosta de brincar, ele vai lá e cola, né? Vai um pouco de acordo com o que a gente tem falado, não surpreende. Não, surpreende sim. Não. Fala aí. Menino Ney? Não. Matheus Cunha. Olha, Arnaldo, fominha, né? Não deu nem tempo pro Massa pensar. Não, eu tinha aqui informação. Quem? Porque falou menos. Os outros quase todos os titulares já falaram. Agora, graças a o Matheus Cunha de novo, já falou. Era o dia de falar o Neymar. Já falou, Matheus Cunha, pô. O Neymar é reserva hoje, vai ficar no banco só. Todo mundo precisa ouvir o Neymar. Será que ele vai jogar? Quem? Será que o Neymar vai ser relacionado? Vai. Claro que vai. E sabe o que eu acho que a CBF pode estar fazendo? A virada da fase de grupos pro mata-mata e põe ele para falar. Como se fosse um... Reforço. Não sei, mas viramos agora, gente. Passou a primeira fase, vamos embora pro mata-mata e aí você põe um cara para falar. Bom, a gente provavelmente vai ter o Neymar pela primeira vez no banco, depois de tudo que aconteceu, de uma convocação, no mínimo, polêmica, né? Sim. Mas sem dar uma entrevista na Copa. Ele vai começar a Copa dessa forma. Enfim. Bom, não tinha outro cara para ser entrevistado, não. O Matheus Cunha já foi outro dia, faz não foi tanto, né? Ele não foi, ele deu entrevista na saída do campo, mas assim, quem deu entrevista... Não, ele deu entrevista, sim. Quem deu entrevista com o Ancelotti, sim, vários deram antes, né? Mas acho que todos os titulares já deram, né? Quem deu entrevista com o Ancelotti antes do jogo, primeiro foi o Vinícius, certo? A dupla de zaga faz tempo também. Não, o Marquinhos não deu entrevista, o Gabriel Magalhães não deu entrevista. Deu? Tá bom, mas Gabriel Magalhães deu antes do jogo. O Marquinhos não deu, o Casemiro deu. Deu. O que não deu foi o Hendrick. Então, mas o Hendrick não tá jogando. Se você é CBF, você também não põe o Hendrick para dar entrevista. Você vai arrumar confusão para você, para quê? Então, é o que eu gostaria de ver. Confusão. Mas não. Então, o Paulo Henrique, mas quem quer ouvir o Matheus Cunha? Também, de fato, é melhor para o outro. Põe um capitão. Cara, o Matheus Cunha é um dos líderes do time. O cara decidiu o jogo. Só uma coisa, eu vou contestar o que ele só está dizendo. O Matheus Cunha fala muito bem, foge do graças a Deus, foge muito. É muito bacana ouvir esse cara. Prestem atenção na coletiva dele. Ele desenrola de uma maneira que outro jogador, ele foge completamente do senso comum, daquela coisinha normal. Pode assistir, é bem bacana. Esse joga, fala e aguenta a pressão. Pode deixar com ele.
Bom, mas aí, ontem o Elia falou, não, quando você vê o cara no match day -1, você pode imaginar que o cara vai jogar. O Matheus é claro que ele ia jogar, todo mundo já sabia. Só tem uma dúvida, quem vai jogar do lado direito? Isso. Então, o time é o mesmo. Também se fosse um dos dois, poderia... Ou deixa eu só colocar Santos, uma pendurado, confusão será? aqui. Se o menino Ney vai jogar... Não, vai pro banco. Não, vamos dizer que ele tem que entrar. O que aconteceria para o menino Ney jogar nas condições que o Ancelotti colocou? Saiu o Matheus Cunha, né? Ele não vai ser jamais esse cara pro lado ali, né? Ele jamais. Você teria que arrumar dois caras, então. Você teria duas situações para ser resolvidas, se ele vai entrar em campo, certo? Em princípio, eu acho que ele só entraria nesse aspecto, dentro dessa condição. Mesmo o Martinelli elogiando ele, né, o Neymar, deu para perceber pelas palavras do Martinelli que ele ainda está muito atrás dos outros. Acho que ele só entraria com uma situação muito favorável, o time ganhando com uma folga grande. Mas, assim, aquilo que o Ancelotti fala, ele é 10 ou 9, na verdade, ele hoje só é um desses dois jogadores. Ele é o último. Quando o time perde a bola, ele é o último. E quem tem sido o último da seleção brasileira, com sucesso enorme, é o Vinícius. Que está respirando para poder... Então, o Neymar jogar, ou o Vinícius sai, entre aspas, ou o Vinícius vai ter que fazer vai ter que ajudar mais, Então, é um pouco isso que está se colocando. É um dilema da outra Copa já, né? Exatamente. Agora, ele estar até agora... É engraçado, né? Porque o Neymar é o jogador mais blindado da seleção brasileira. De novo. Com folga. De novo. Com um comando estranho. De novo. Ele não precisou dar uma declaração, ele não precisou falar. Totalmente blindado. Está ali, se recuperando no ritmo dele. E talvez ele... Agora, nessa coletiva, sem um nomão, um bom entrevistado jogador, Matheus Cunha, o nono vai ter que ser sabatinado. Sobre o substituto do Rafinha, tal. Sobre a presença do Neymar no campo, sobre a utilização do Neymar a partir de agora, sobre o Hendrick, né? Eu imagino que se fosse o Neymar ao lado dele, o Neymar ia chamar muito mais atenção que o Ancelotti dessa vez. Claro, não, ia ser tem mais pergunta para o Neymar. É possível pintar o Alexandre na esquerda, na vaga do Douglas, que tem cartão amarelo? Não, acho que não. Treinou todas as vezes, acho que não. Ele falou que não vai usar o cartão como... Né, o Douglas e Casemiro, né? Isso. Como dado para não escalação, que eu acho que ele poderia pensar também. Eu tô com uma assim, poderia pensar também. Bom, vitória com recorde. A Argentina bateu a Áustria nesta segunda-feira por 2-0. Messi marcou os 2 gols da partida e assumiu a artilharia histórica da Copa do Mundo. Agora são 18 gols na competição. Com o resultado, a Argentina está classificada ao mata-mata. Os argentinos começaram bem no jogo e pressionaram até Lautaro Martínez ser derrubado por poste na grande área. Após revisão do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Messi teve a chance de superar Klose como o maior artilheiro da Copa do Mundo, mas chutou para fora. Foi aí que a Áustria passou a pressionar, mas sem oferecer perigo real ao goleiro Dibu Martínez. Depois de um momento de pressão adversária, a Argentina melhorou no jogo e chegou ao primeiro gol. Em uma jogadaça, Medina cruzou rasteiro, Almada fez o corta-luz e Messi finalizou bonito para assumir o topo da artilharia histórica da Copa. Na etapa final, a Áustria assustou um pouco e não conseguiu marcar. Messi, nos últimos minutos, fez o segundo gol e chegou ao 18º em Copas. Ele quase marcou o terceiro de falta no último lance do jogo. Messi não é apenas o artilheiro da Copa do Mundo de 2026. Ele marcou todos os 5 gols da Argentina na competição e está isolado na lista. Além disso, Messi ultrapassou o Klose e chegou ao 18º gol na artilharia histórica das Copas. Ninguém fez mais do que o craque. Com a segunda vitória na Copa do Mundo, a Argentina chegou aos 6 pontos. A Áustria, derrotada nesta segunda, não pode mais ultrapassar os hermanos, mesmo se vencer na próxima rodada. Mesmo caso da Argélia. A única seleção que pode ultrapassar a Argentina é a Jordânia. Mesmo assim, a segunda colocação está garantida para a atual campeã mundial. Na próxima rodada, a última fase de grupos, a Argentina enfrenta a Jordânia às 23 horas do dia 27, sábado. Argélia e Áustria se enfrentam na última rodada no mesmo horário. Na virada desta segunda para terça, a Argélia e Jordânia se enfrentam para fechar a segunda rodada.